Oi pessoas, tudo bem? Então, tô de volta. Hoje com um assunto que é um pouco mais geral, não é simplesmente específico sobre o K1, mas claro que tem a ver com o K1, porque foi assim que eu vim pra cá, para os Estados Unidos, mas também acho que esse vídeo pode ajudar não só as pessoas que vieram na mesma situação que eu, ou as pessoas que vão vir para cá, para Califórnia, ou que estão vindo para cá, para Califórnia, mas também outras pessoas de outros lugares, e vocês vão entender durante o vídeo por quê, tá? Mas vamos lá, que eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, como a maioria dos vídeos que eu faço, mas bom, o intuito é ajudar, então eu gosto de dizer assim, de uma maneira bem detalhada, todas as coisas. Tem a minha colinha aqui, porque sem colinha, gente, eu não consigo fazer. Não consigo lembrar de todas as coisas. Mas enfim, então de vez em quando, né, como eu já expliquei em alguns vídeos, eu vou ficar olhando de vez em quando para baixo, para poder ler direitinho e falando para vocês. Ok? Bom, a primeira coisa que eu quero falar eu dividi em alguns tópicos para que eu consiga lembrar e me ajudar a manter uma linearidade, porque você sabe que eu falo bastante e às vezes eu me perco. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre chegar aqui nos Estados Unidos, né, principalmente aqui na Califórnia, que é o lugar que eu moro, e se você pode tirar com visto K1, né, como eu vim, e se você pode tirar a carteira de motorista. Na verdade, os vistos que prevêem que você vai ficar mais do que 6 meses aqui, como um visto de estudante, visto de noiva, visto de esposa, visto de trabalho, J1, que é para au pair ou qualquer outro programa de intercâmbio, você pode tirar a carteira de motorista, tá? Se eu não me engano, eu li recentemente no manual do condutor que você só pode ficar com uma carteira internacional aqui dirigindo. Se você tem um desses vistos que não seja turista, você pode ficar até 10 dias, tá? Depois disso você tem que correr atrás de tirar a carteira. Então, assim, quando eu e meu marido a gente foi tentar, eu ainda não tinha nem 6 meses aqui, logo quando eu cheguei, né? Isso há 3 anos atrás. Mas nós não fomos na época certa. E aqui na Califórnia, o que nos foi dito é que a época certa é nos 30 primeiros dias que você chega com um K1, por exemplo. Na verdade, o que foi dito porque vocês lembram, né? A gente só tem 90 dias para casar. E eles disseram que você não pode tentar tirar a carteira nos 60 últimos dias do seu I-94. Então, ou seja, significa que dentro dos 30 primeiros dias que você está aqui, você pode tirar. Eu não sei sobre os outros estados, eu não sei sobre os outros counties, você tem que dar uma checada, ver direitinho, no caso do seu county, como é que funciona. Tem lugar que deixa você dirigir com carteira do Brasil por algum tempo, eu não sei exatamente, tá? Mas é necessário que você cheque para não ter problema. Até pegando um gancho, uma menina teve uma dúvida dessas recentemente, então é só para explicar. Quando você vem com visto K1, automaticamente todos os vistos que você tem durante a sua entrevista são cancelados, tá? Durante a entrevista do K1 no Rio de Janeiro, no Brasil ainda. Então, você não pode, por exemplo, usar uma carteira de motorista normal, assim, do Brasil e uma permissão internacional para dirigir, porque, na verdade, você veio com um visto não é um visto de permanência, mas é um visto que prevê uma permanência, né? A partir do momento que você for continuando com as atividades que o seu visto prevê. Tá? Então, pode, no caso da Califórnia, os 30 primeiros dias, você pode correr atrás de tirar a carteira de motorista, tá? Então, como a gente estava nos 60 dias, então a gente não conseguiu tirar.
Não era uma pressa muito grande, porque eu não tinha que trabalhar logo no começo. Aliás, não é que eu não tinha, eu não poderia, porque eu não tinha os documentos, eu não tinha o green card, então não era uma pressa muito grande, dependia do que o USCIS, né, no caso a imigração, ia me dizer. Então, como eu não tinha muita pressa, nós tentamos no ano seguinte, né, assim, de se inscrever, porque a gente primeiramente foi só lá, só para se inscrever, para se informar, perdão. Nós fomos para nos informar se a gente poderia ou não. Aí em 2014, nós fomos de novo, eu acho que mais ou menos em junho, alguma coisa assim. Eu acho que eu tenho um papelzinho até aqui de quando foi. Tá, foi final de maio. Eu acredito. Enfim, não conseguimos, tá? Não conseguimos, porque assim, vou explicar basicamente o que aconteceu. A primeira vez que eu fui, aí eu vou dizer os documentos que eu levei, né? Eu levei o passaporte, porque você tem que mostrar um documento com foto que identifique você, a sua estadia legal no país, a sua entrada e estadia legal no país. Certidão de casamento, que eu acho que não vai dar pra ver muito bem, né, por causa da minha luz tá bem forte. Mas enfim, essa é a minha certidão de casamento, é uma cópia na verdade, né? Certidão de casamento, eu levei o original e a cópia, caso eles precisassem ficar com a cópia. Eu não lembro se eles ficaram, mas enfim, se é uma cópia, não faz muita diferença, né? Aí eu levei também uma cópia do meu I-94, que é uma coisa que você tira na internet. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá? Você tira na internet, você coloca seus dados, é eletrônico agora, então é só você, né, colocar os dados e pedir para imprimir. Faz cópias disso que você vai precisar para alguns processos, então para carteira de motorista você vai necessitar. E aí tem um form que você preenche que não tá aqui. O form. Tá. Eu vou buscar. Só um momento. Então, eu tenho o form aqui sem preencher, só para você ver como é que é o daqui da Califórnia, né? Não sei, eu não sei se ele é um form que é geral para todos os DMVs, mas aqui tá escrito State of California. E ele é assim, ó. Tá vendo? Ó. E aí ele tem várias partes que você preenche e tal. Nananã. Enfim, daí você preenche lá, né? E faltou mais o que? Eu acho que foi isso. Eu não sei se a gente precisou mostrar alguma... Perdão. Eu não sei se a gente precisou mostrar algum comprovante de residência. Mas enfim, marido tava lá, eu acredito que a gente levou e tudo. E é isso. Aí você dá a tacina na frente da pessoa, né? Lá e tudo, né? Ele pede o sexo, cor do cabelo, cor dos olhos, altura, peso. Engraçado esse tipo de informação, porque no Brasil a gente não precisa disso, mas fiquem sabendo que isso vai para sua carteira de motorista. Aparece essas informações. Cor do cabelo, cor dos olhos, altura, peso, tudo isso aparece na carteira de motorista. E o endereço também, tá? Vai na sua carteira de motorista, é diferente do Brasil. Daí, deixa eu ver. Não tem muitas coisas que você preencher, mas aí as pessoas vão te explicar. Se você tiver alguma dúvida, as pessoas te explicam lá, os funcionários, o que você precisa preencher, o que você não pode preencher. Vale salientar que se você, por exemplo, veio com um K1, por favor, pessoas, lembrem, você não pode se registrar como a pessoa que vai votar, como eleitor, tá? Isso pode atrapalhar o seu processo de cidadania. Caso você queira fazer em algum momento, isso pode atrapalhar o seu processo. Então, não faça isso, tá? Você só pode votar, isso é um direito de cidadão. Só cidadão pode votar, ok? Mesmo que você depois vire cidadão ou cidadão e não queira votar, isso não importa, mas não faça isso,
tá? Enquanto não pode fazer, você não faz. Daí tudo bem, né? Aí eu mostrei esses documentos todos, e aí preenchi o formulário que eles dão lá na hora. Depois que você preenche, daí eles mandam você esperar um pouco, eles dão uma senha, né? Inclusive, você pode marcar um horário online, e aí você corta muita fila, é muito legal. Ou você pode ir, simplesmente entrar lá e esperar. E aí leva um tempinho, é meio demorado, mas também você vai ser atendido, sabe? Não é um problema muito sério. Acho que poucas vezes eu fui com um appointment, né? Marcando hora. Mas deu tudo certo. Bom, daí... aí depois que você faz isso, daí eles mandam você para várias janelas diferentes, né? Esse lugar que eu fui, esse DMV, ele tinha um monte de cadeiras assim no meio, era tipo um salão grande e um monte de cadeiras no meio, e nos cantos várias janelas. E aí cada janela era para você fazer uma coisa diferente. Então aí eu fui, eu não me lembro a sequência das janelas, gente, porque isso foi há 3 anos atrás, faz tempo. Mas assim, 3 não, desculpa, 2. Mas você vai tirar a impressão digital, você tira foto, né? Então vão bonitinhos, meninas maquiadas, meninos com a barba feita, ou, né, não precisa estar raspada, mas sei lá, do jeito bonitinho que você goste, não sei. Pensa que essa foto é a foto que vai ficar 5 anos na sua carteira de motorista. Então, né, que seja uma foto que pelo menos você olhe e fala assim, eu gosto disso aqui, né? Eu gosto do que eu tô vendo. Então, impressão digital, foto, eles fazem o exame de vista lá mesmo, tem uma das janelas, tem na parede, assim, atrás da pessoa, um pouco longe, tem, assim, as letras, e elas vão diminuindo, igualzinho no Brasil, sendo que você faz esse exame tudo lá na hora. Aí você faz o exame, e que mais? Foto, fingerprints, né, no caso, impressão digital, o exame, ok. Daí, quando você termina tudo isso, você tá apto para tudo isso, tipo, deu tudo certinho, daí eles pegam e entregam um papelzinho para você, que foi no meu caso. Hoje já tem vários lugares, inclusive aqui na Califórnia, no lugar onde eu fui na primeira vez, tem vários computadores. Na minha época, na primeira vez que eu fiz, era só papel, tá? Aí eu fui e preenchi lá acho que primeiro você coloca o nome, alguma coisa assim, e aí você se senta e faz o teste. Eu paguei $33, sim, ainda tem esse detalhe, né? Você paga os $33 que são, que é a taxa para você tirar a carteira de motorista aqui. E aí, dentro dessa taxa, você tem 3 chances de errar. 3 chances de errar entre teste teórico e prático, tá? Não é 3 para um e 3 para outro. 3 entre os dois. Ok. Daí dessa vez que eu fui, eu tava realmente com um problema. Eu tava numa fase muito difícil da minha vida, né? Não foi simplesmente do meu casamento, mas foi da minha vida. Porque a gente tava com uma pessoa aqui na nossa casa, um roommate, né? Que é uma pessoa... Eu não tava trabalhando, tinha acabado de fazer cirurgia, tirei os 4 sisos. E aí a gente precisava fazer dinheiro, porque, enfim, né? Tem que fazer dinheiro. E aí a gente resolveu colocar uma pessoa aqui em casa e a gente, pra ficar nesse quarto, inclusive esse quarto que eu tô falando, que é o quarto de hóspedes da gente. E não foi, acho que foi uma das piores decisões que a gente tomou, que na verdade foi baseada em outras situações, outros momentos que a gente teve, que meu marido teve um roommate, e as pessoas foram fantásticas, foram dulcíssimas, foram pessoas ótimas, super gentis, deu tudo certo. Mas essa situação, essa vez, né, este momento, essa pessoa não foi uma pessoa que combinou muito com a gente, enfim. Em outro momento eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, mas, né. Enfim, não deu muito certo e eu realmente não tava com muita cabeça pra estudar. E eu sou uma pessoa que gosta de estudar, mas eu não tava com muita cabeça pra estudar. Então eu tentei 3 vezes, 2 vezes em inglês. E olha que eu sei inglês, tá?
2 vezes em inglês e 1 vez em português. Agora era português de Portugal, não era português do Brasil, tá? Engraçado que os livrinhos só tem em inglês e acho que em espanhol. Mas para você fazer a prova, eles dão opção em várias línguas diferentes. O que fica um pouco estranho, né? Porque você estudou de um jeito e você vai fazer a prova de outro, realmente não dá. E eram 36 questões e eu só podia errar 6. Aí eu acho que 2 vezes eu errei 7 e 1 vez eu errei 8. Tá? Então, enfim, aí eu não consegui passar. Fiquei muito triste, muito chateada, mas eu falei, bom, tudo bem. E eu entendi, assim, né? Eu me conformei que realmente aquela fase da minha vida estava muito difícil para estudar qualquer coisa, para alguma coisa entrar na minha cabeça, para eu parar algum tempo e estudar. Eu estava muito estressada. Então não deu. Aí tudo bem. Como não era o grande foco da gente era eu trabalhar fora, né? A gente queria que eu trabalhasse fora, eu queria muito, nossa, quem me conhece sabe que, nossa, eu não sei viver sem trabalhar, entendeu? Sem ter uma ocupação. Inclusive, às vezes, quando eu fico inventando mais, né? Tipo, haja visto vídeos. Mas, assim, não era uma prioridade muito grande, porque, enfim, também não estava aparecendo e também tem que trabalhar fora, a gente só tem um carro. Enfim, todo um problema, então a gente resolveu que não era prioridade. No ano seguinte, que foi o ano passado, 2015, aí nós fomos novamente, né? Deixa eu ver se eu tô indo tudo certinho. Sim, estou indo tudo certinho. Aí, sim, em 2014 eu já tinha o Green Card, tá? Então, um dos meus documentos, eu levei Green Card e levei passaporte, tá? Levei os dois, esqueci de falar que eu levei o Green Card. Então, eu levei o Green Card e eles colocam numa máquina pra checar a sua ID, pra ver se você tá bem, tá certinho no sistema, e deu tudo certo. Quando foi em 2015, o ano passado, eles pegaram meu Green Card, que tava pra vencer... acho que 5... Não. Acho que a vez que eu fui em junho. Eu fui em junho. Junho do ano passado. E aí faltava o quê? Mais ou menos uns 3 meses pra vencer? É isso? Não, gente, desculpa. 3 meses nada, faltava 5 meses pra vencer. Porque venceria em novembro, né? Venceria em novembro. E aí eu tava ok, né? Assim, ok, tá tudo certo, né? Falta 5 meses ainda pra vencer, então ainda eu posso usar meu Green Card tranquilamente. Bom, e eu levei os mesmos documentos que eu já tinha levado antes, né, no começo, e prim. Até então, deu tudo certo. Quando eles foram verificar a minha ID, né, que foram usar meu Green Card, algum problema deu na máquina, né, e ID couldn't be verified, né, foi o que eles falaram pra mim, né. Senhora, a gente não conseguiu verificar a sua identidade, o que pra mim não fez o menor sentido, nem pra ninguém que eu contei, nem pro meu marido, nem para os familiares dele, nem pra ninguém, não faz sentido, porque assim, de uma maneira bem bruta, né, bem, em grosso modo, vamos dizer assim, não bruta, mas em grosso modo, nossa, o Green Card, ele é um documento produzido nos Estados Unidos. O DMV, né, que é o Department of Motor Vehicle, né, que é o Detran daqui, é um departamento público dos Estados Unidos, né? Então não faz muito sentido um documento que é produzido aqui não conseguir ser verificado por um órgão daqui. E a gente ficou assim, gente, mas como é que é isso, né? Como é que faz? Aí a moça, a funcionária de lá, falou assim, então, o que a gente pode fazer é o seguinte, você faz tudo o que você precisa fazer, tira impressão digital, tira foto, paga FII, né, paga os $33, tem que pagar de novo, né, e você vai ter que esperar em casa, o governo vai mandar uma carta para você, e nisso eu já estava trabalhando, tá? Eu comecei a trabalhar depois em setembro de 2014. E aí eu trabalho de casa, dou aula de inglês online. Então, como eu já estava trabalhando, e eu estava trabalhando em casa, online, eu não estava muito preocupada, assim, de dirigir, né?
Eu queria, mas não era uma preocupação assim, não era urgente. Então, aí ela falou, então, aí você vai esperar em casa, eles vão mandar uma carta. E aí, de posse dessa carta, você não pega nenhuma fila. Como você já fez tudo, já tirou foto, já fez o exame, já fez as impressões digitais, já pagou, né, a taxa, você passa direto e já vai fazer a prova. Perguntei para uma amiga minha, aliás, eu comecei a perguntar para várias pessoas e uma amiga minha tinha acontecido a mesma coisa. Sendo que com ela, né, porque foi assim, o que essa funcionária falou para mim foi, para mim e pro meu marido, foi que em alguns meses, né, ela disse couple months. Couple significa 2, mas também significa alguns, tá? Então ela disse couple months e ela foi bem evasiva, assim, tipo, não deu nenhuma certeza de nada. E aí a gente tá bom, né? Mas eu e meu marido, a gente sempre confiou no sistema, né? Então tá certo, então vai chegar. Então eu sempre ia pro correio animadíssima, pensando, poxa, é agora, né? Agora que vai aparecer, que vai chegar a minha carta e tudo mais. E nunca chegava, nunca chegava, nunca chegava, nunca chegava. E eu ficando preocupada. Bom, em 2015, nós tivemos casamento no Brasil. A gente casou em setembro. Então, a gente ainda tentou, a gente nem tentou mais, perdão, não tentamos mais ir lá, porque a gente ficou esperando, né, para o tempo que a gente ficou umas 3 semanas, alguma coisa assim, juntos, né, porque eu, na verdade, fui antes, porque eu tava fazendo um tempão, tava planejando o casamento daqui, então, e fazia tempo que eu não via minha mãe, mais de 2 anos, então eu falei, não, eu vou um pouquinho antes, mas eu fui, tipo, 3 semanas antes, e aí as últimas 3 semanas ele ficou comigo lá. E aí, esse tempo que o marido ficou fora, a gente parou o correio. Aqui tem como você fazer isso. Você para o correio, então o correio vai juntando um bolo de tudo que você, tudo correio que você tem, né, toda carta, tudo que você deveria receber no correio. E aí quando você fala, você pode fazer isso online. Quando você dá ok, aí você coloca de tanto a tanto no dia que você pede para que pare essa parada, não sei. Daí chega na sua casa. Você pode marcar para você ir buscar na agência do correio ou você pode ir esperar e eles trazerem em casa. Então eles trouxeram pra gente em casa e nada dessa carta. Enfim, a gente continuou trabalhando, cuidando da nossa vida e tudo mais. Quando foi, eu acho que, deixa eu ver, junho, né? Deixa eu fazer uma conta aqui rápida. Março. Minha mãe veio em dezembro, né? Porque assim, o casamento foi em setembro, outubro. Comecinho de outubro nós voltamos pra cá e a gente ficou se organizando porque minha mãe vinha pra cá. Então não dava muito tempo de cuidar dessas coisas. Então minha mãe foi embora em março. Mais ou menos no final de março, aí que finalmente a gente conseguiu se organizar. E aí nós fomos no DMV de novo, né? No mesmo lugar que a gente tinha aberto a conta, pra saber, a gente fazia 9 meses que a gente esperava essa carta, que era couple months, né? E nunca tinha chegado. E aí, o que a moça falou... Não, sim, aí quando a gente foi nesse lugar, nesse dia que a gente resolveu ir, o sistema tava fora do ar e não dava pra tirar nem carteira, porque aqui tem esse negócio, né? Tem State ID e tem Driver License, né? Que é a carteira de motorista, e tem uma identidade que é do estado, que não serve pra você dirigir, só serve pra você se identificar. Então nenhum dos dois dava pra você fazer nesse dia por causa do sistema que tava fora do ar. Então o que a gente fez? Então vamos para um DMV que seja mais próximo. Então nós fomos para um outro. Quando a gente chegou nesse outro, aconteceu uma coisa assim que meu marido ficou muito bravo. E eu também fiquei muito brava, muito frustrada. Tipo assim, não faz sentido você que faz tudo certo, assim, paga suas taxas, tudo bonitinho. Eu mandei os papéis que eu tinha que mandar para estar legal aqui na época certa, paguei o valor certo, tudo bonitinho, e acontecer esse tipo de coisa. Bom, antes de explicar o que aconteceu lá no DMV, eu quero só explicar mais ou menos como é que estava a minha situação nessa época. Nesta época, que foi em março, eu estava esperando alguma informação da imigração, porque eu já tinha mandado os papéis para o Green Card de 10 anos.
Ou seja, eu estava legal. No momento que eu mandei em final de outubro os papéis. Assim que a gente chegou, eu organizei os papéis, esperei só receber meu pagamento e já enviei os papéis. Uma semana depois, o USCIS mandou uma carta aqui, é essa carta aqui, tá? Que é a carta de extensão. É uma carta que eles dão para você, estendendo o seu green card que não tá mais válido, ou que vai ficar, porque assim, você aplica faltando 90 dias para ele vencer, tá? Você não pode aplicar antes, eles devolvem o pacote, se você aplicar depois, você tá ilegal, tá? Então você tem que aplicar dentro dessa, eles chamam de janela, né? Dentro dessa janela de 90 dias. Então eu tinha aplicado, tinha enviado os papéis, tudo bonitinho, eu tava ok, tá? E eles enviaram esse papel. Pois bem, nós nos munimos de todos os documentos que a gente já tinha. Atentem bem que a gente já tinha aplicado, já tinha pago o valor, né? E tudo. E eu ainda levei mais essa carta e o green card expirado. Ok? Que na verdade nem... não, estava expirado já, porque ia expirar em novembro, era março. Mas eu tinha essa carta da imigração. Tipo assim, não tem como ser mais oficial que isso. A funcionária desse DMV, que fique claro que não era o DMV que eu faria que eu comecei o meu processo, tá? Era um outro, mas como era para tirar a carteira de motorista, eles estavam dizendo que a gente podia ir para qualquer outro porque o sistema estava fora, lembra? Então, nós fomos para um outro DMV. Lá nesse DMV, que não é muito longe daqui, é super perto, na verdade. A funcionária disse que essa carta era somente um recibo, porque na verdade tem dizendo que é um recibo, só que na verdade está dizendo a data, o número e tudo mais. E o que acontece? Ele fala, a primeira, aí a carta tem alguns parágrafos, 6 parágrafos, e a primeira frase do primeiro parágrafo está dizendo que o status de residente condicional foi estendido por mais um ano. Mas ela não aceitou. Ela disse que isso não era um documento razoável, não era um documento que valia a pena, não era um documento que servia, enfim, que seja. Ela disse que esse documento não servia para confirmar que eu estava legal no país.